Vamos abrir a palavra de Deus, Provérbios, capítulo de número 24. Provérbios, capítulo 24. Provérbios 24. Temos estudado, meus irmãos, esse livro, pequeno livro da Bíblia, mas tão profundo, de uma profundidade no seu ensino. E eu queria então estudar com os irmãos, olhar com os irmãos esse texto, apenas um versículo desse capítulo. O capítulo 24. A lição de casa é você ler Provérbios, todos os seus capítulos, todo o livro de Provérbios, em casa. Leia com atenção cada capítulo. Só hoje nós lemos alguns versículos, Provérbio 16, Provérbio 21, Provérbio 28, nós lemos alguns versículos já dentro aí do Provérbios na nossa liturgia. Provérbios 24, versículo de número 3. Versículo de número 3. Se você puder, eu te convido a que você leia junto comigo. Vamos ler juntos? Nós vamos fazer 2 vezes a leitura. Vamos fazer a leitura desse texto? Nós vamos ler 2 vezes o mesmo versículo. Então vamos ler? Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Vamos lá de novo? Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Só os homens. Vamos lá? Só os homens. Com as mulheres agora, vamos lá? Agora todos juntos, mais forte do que nós lemos em todas as vezes, vamos lá? Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Amém, amém. Semana passada nós aprendemos uma palavra em hebraico. A palavra sabedoria é a palavra ormar. Ormar significa sabedoria, mas não é qualquer sabedoria. É a sabedoria do alto, a sabedoria vinda de Deus, a sabedoria para fazer o homem feliz. Ormar. Hoje nós iremos aprender outra palavra. Uma palavra é essa, ormar, sabedoria. A outra palavra é tavun. Repete comigo, tavun. Vocês entenderam? Tavun. T-A-V-U-N. Vamos lá? Tavun. Ormar. Tem que fazer o viu? Ormar. Ou então é o gutural. O hebraico tem disso. Ormar. Mas dá uma coceira na garganta se você fizer isso. Ormar. Fala aí comigo. Ormar. Isso. Coça a garganta aí. Ormar. Tavun. Ormar significa sabedoria. E tavun, entendimento.
que aí na nossa tradução é inteligência. Ormar, sabedoria. Tavun, entendimento. Meus irmãos, o sábio Salomão se preocupou com a casa, o lar. Existem coisas que são fundamentais na nossa vida. E uma das coisas que é fundamental para nós é o nosso lar, a nossa casa. Alguém que nasce, alguém que cresce, alguém que vive numa casa bem fundamentada, uma casa bem edificada, essa pessoa, ela se desenvolve melhor, ela tem melhores condições de se desenvolver. Não significa que alguém que não teve uma casa, sabe, bem fundamentada, arrumada, não vai vencer na vida. Não é isso que significa, mas é muito mais difícil. A probabilidade de alguém, sabe, ter sucesso na vida, vindo de um lar sem fundamentos, de um lar sem pai, sem mãe, sem amor, sem carinho, sem cuidado, sem amparo, é muito mais difícil, muito mais difícil. E eu preciso fazer uma pergunta, para que nós respondamos, sobre qual fundamento temos construído a nossa casa, o nosso lar. Sobre qual fundamento? Sobre qual edificação nós temos construído a nossa casa? Hoje eu estive num local, é uma torre dessas eles estão levando para funcionar a energia eólica, para levar para alguns lugares, e passa pela nossa região aqui. Essa torre de muito mais de 100 metros de altura. E nesse lugar, a pessoa que estava falando, foi dentro da roça da pessoa, disse que cavaram um buraco, são 4 fundamentos, 4 fundações, cada um desses buracos tem mais de 5 metros, ou 7 metros, aliás, para baixo, e fundação, sabe, de ferro e de cimento, para poder sustentar uma torre de mais de 100 metros. Só que a gente não vê a fundação, a gente só vê a torre, não é? Em cima de um pedacinho de cimento assim. Quem vê não sabe que lá de baixo tem 7 metros de algo, de 4 metros de diâmetro, 7 metros para baixo, de algo, sabe, bem firme. A pessoa que viu fazendo diz assim, pode passar o vento que for e não derruba esse negócio. Pode bater alguma coisa lá, não derruba esse negócio, porque está bem fundamentada. Está bem fundamentada. Agora presta atenção na pergunta que eu acabei de fazer, sobre qual fundamento você tem edificado a tua casa, o teu lar? Existem pessoas que usam um fundamento, ou têm construído o fundamento, a sua casa, sobre um fundamento. É o fundamento do consumismo. O que rege é o consumismo. E aí a gente não compreende, a gente não entende o porquê que nós somos uma sociedade consumista. Uma sociedade consumista. Uma sociedade que não importa ser, nós queremos é ter. Ter para ser. Porque se eu chego num lugar com uma roupa de marca, que as pessoas conhecem a marca da roupa, sapato, né, um pisante, que é caro, e as pessoas sabem que é caro. Quando eu chego no lugar, as pessoas já olham para mim e dizem, opa, isso aqui não é qualquer um. Isso daqui está usando isso e aquele outro. Cheirando tal perfume. Tem gente que é craque no negócio. Sabe perfume, sabe a marca da roupa. Sob qual fundamento você tem construído a sua casa? Algumas pessoas acham que ter, possuir, consumir, te faz ser alguma coisa. Sobre qual fundamento você tem construído a sua casa? Será se não é sobre o fundamento do consumismo? O que tem motivado os pais a presentearem seus filhos com
brinquedos ou celulares caríssimos. Qual a motivação? Sob qual fundamento? Sob qual fundamento? Meus irmãos, isso é muito sério. Nós vivemos num tempo muito difícil, num tempo de uma intensa crise financeira, crise no lar, e as pessoas acham que fazer alguém feliz é dar um iPhone da última geração para ela ou para ele. E não só os pais pensam assim, que acham que os filhos só serão felizes porque todos da escola têm iPhone, então os filhos têm que ter um iPhone para poder ser. Então os pais vendem a vaquinha que tem e que não tem, compra em 48 vezes, mas adquirem, pode ser iPhone, pode ser outra coisa também, mas fazendo esforço, porque o ter é muito importante, para que as pessoas olhem e digam, meu filho, minha filha, tem. Lares destruídos, lares acabados, arruinados, em dívida, mas tem iPhone, mas está pisando um sapato de marca, mas está vestindo uma roupa de marca. O casamento está uma desgraça, mas o filho tem um iPhone. Então, está tranquilo. Sobre qual fundamento você tem construído o seu lar e a sua casa? O que é que te motivou a comprar uma televisão de 85 polegadas? Qual a motivação? Todo mundo tem. A motivação não é, eu preciso. A motivação não é, vai glorificar a Deus. E nós vamos falar sobre isso, sobre fundamento, sobre princípios. Glorifica a Deus isso? Não, nós não perguntamos isso. Nós só queremos ter, porque todo mundo... Eu fui na casa de um amigo meu e na área dele, ou na sala, tinha lá um telão. Então eu tive que comprar um telão também. Para que trocar de carro, se o teu carro ainda está bom? Carro novo, do ano. Para quê? Porque todo mundo troca, todo mundo está com carro novo. O carro da moda é esse daqui, eu preciso desse carro. Não pode ser outro, tem que ser esse daqui. Eu vou ficar com dívida, eu vou sofrer, eu vou, sabe? Mas eu preciso. Será se precisa mesmo? Será se o outro não tem motor e roda também para poder chegar no lugar onde você precisa chegar? Meus irmãos, tem sido algo terrível. Tem sido um Deus que tem rondado a nossa vida, um Deus do século, o consumismo. E nós temos entrado nisso. Infelizmente, eu fui trocar a tela do meu celular, a menina que olhou para a loja e disse assim, esse aqui já está velhinho, né? Eu acho que não tem mais essa tela, não. Não está na hora de você comprar um novo. Eu disse, meu Deus do céu, eu vim só para trocar a tela, a mulher já está querendo me vender um celular novo. Não, o meu está bom, está servindo para o que eu preciso, muito obrigado. Nós vivemos um tempo assim, e agora algumas coisas que eu preciso fazer, eu não faço mais, porque meu celular não faz. Tem aplicativos que ele não baixa mais. Se eu baixar 3 vídeos, encheu. Então, nós somos obrigados, e temos sido obrigados. No trabalho, na igreja. Chegou o tempo da pandemia, eu disse, eu vou comprar um celular, eu estou tranquilo. 32 gigas de memória, estou tranquilo. O outro que eu tinha era de 2. 32 gigas, Joás. Eu disse, não vai, nada vai chegar, topar nele. Chegou a pandemia, eu inventei de gravar os vídeos, os cultos da igreja. Um culto encheu a memória do celular. Quando eu estou colocando para jogar no YouTube, está lá, memória cheia. Meu Deus, nós temos sido obrigados a adquirir as coisas. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas a pergunta é, qual a motivação que nos leva a ter e a possuir? É porque o outro tem? É porque todo mundo tem? Se eu não tiver, eu não sou, eu não pertenço, eu não estou naquele lugar. Tem gente que tem vergonha
de mostrar o seu celular, se o seu celular não for um iPhone 14. É 14 o último? O Boné diz que o dele é o 16, que nem foi lançado ainda. Eu não sei se o último é o 14, né? 15. Já tem o 15, né? Sem nem o preço desse negócio. É bom nem saber. Mas a gente passa vergonha se a gente não tem o que todo mundo tem. Olha para mim, isso é muito sério, porque isso não é cristão. Isso é do diabo. O diabo inventa essas coisas para roubar a nossa alegria. O diabo inventa essas coisas para tirar de nós a nossa paz, a nossa felicidade. Para tirar o foco daquilo que de fato é importante. De fato é importante. Sobre qual fundamento você tem construído o seu lar? Sobre qual fundamento você tem construído a sua casa? Salomão se preocupa com isso. E ele nos ensina dizendo: com a sabedoria edifica-se a casa. Sabedoria. Com sabedoria edifica-se um lar. Com sabedoria, assim como o cimento, como a pedra, como o concreto faz o fundamento de uma casa, de uma construção, a sabedoria edifica uma casa. Então, pais, sejam sábios. Se você não tem sabedoria, nós já aprendemos. Sabedoria se adquire. Sabedoria pode-se ter. É Deus quem dá e a gente busca. E a gente encontra na palavra de Deus. Então, pais, sejam sábios. Não queiram agradar os seus filhos, ou queiram fazer dos seus filhos queridinhos na sociedade porque eles têm. Eu não estou dizendo que seu filho não pode ter. Se puder ter, glória a Deus. Mas que o que ele tenha seja para a glória de Deus e não para a sua própria glória. Se ele possui, pode ter, glória a Deus. E que Deus seja glorificado através do iPhone que ele tem. Através da TV que está na sala da sua casa, ou na área, ou através do seu carro, ou através dos seus bens, ou através de qualquer coisa que você possui. Porque o princípio é temer a Deus. O princípio é amar a Deus sobre todas as coisas. O princípio é viver para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então o princípio é, glorifica a Deus. Se não glorifica a Deus, não vem de Deus. Se não glorifica a Deus, não é da vontade de Deus. Então a pergunta que a gente precisa fazer é: eu preciso de uma TV de 85 polegadas, isso vai glorificar a Deus? Isso vai honrar a Deus? Isso vai ser bênção na vida dos meus irmãos? Se não for, se for só para quando você receber alguém em casa, você se vangloriar com a sua TV de 85 polegadas, não compre, porque é um ídolo para você. Deus deve ser honrado e glorificado com tudo que nós possuímos, com tudo que nós temos. O princípio é a glória de Deus. O princípio é a glória de Deus. Não é para quando você chegar com o teu carrão novo, zero, que você trocou, as pessoas olharem, ó, carrão que ele chegou, e você recebe a glória, e você recebe a honra. Não. A glória deve ser para Deus. A glória deve ser de Deus. E se o teu carro não glorificar o Senhor, não for para a glória do Senhor, é melhor que nós não tenhamos carro. Eu conheço gente que orava dizendo: Deus me dá um carro. Deus me dá um carro. Tinha uma bicicleta. Depois comprou uma moto, mas orava dizendo: Deus me dá um carro. Minha família precisa de um carro. Deus deu. Sumiu da igreja. Não apareceu mais na igreja. Porque agora tinha um carro. E com a moto não dava para fazer um passeio numa praia, final de semana. Mas com o carro dava. E aí, com um carrinho novo, família dentro do carro, domingo, nós vamos para onde? Para a igreja não. Nós vamos para a praia, nós vamos para um passeio, nós vamos para tal lugar. Deus só não tomou o carro porque Deus é misericordioso e gracioso. Mas era o que muitos de nós merecíamos. Algumas coisas que nós temos, Deus passar rasteira, para a gente compreender. E por vezes Ele faz. Por vezes Ele faz.
Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória com nada. E se tem alguma coisa que é mais precioso para nós do que a glória de Deus, esse algo ou esse alguém tem se tornado para nós um ídolo. Com sabedoria se edifica a casa. E um dos princípios da sabedoria é temer a Deus. E temer a Deus é viver para a glória de Deus. Então, pais, ensinem esse princípio aos seus filhos. Glorifique a Deus com tudo que você faz. Glorifique a Deus com tudo que você é. Viva para a glória de Deus. Esse é o princípio. O princípio da sabedoria é esse, é viver para a glória de Deus. Porque quem vive para a glória de Deus é feliz. Quem vive para a glória de Deus é satisfeito. Quem vive para a glória de Deus é alegre. Se você continuar lendo o texto em Provérbios, você vai ver de que a alegria, o viver alegre e ser satisfeito vale mais do que joias, vale mais do que ouro. Estar bem com Deus, intimidade com Deus, servir a Deus, agradar a Deus, vale mais do que qualquer coisa nesse mundo. Então, pais, sejam sábios, ensine princípios aos seus filhos. Princípios que dignifiquem a Deus, princípios que honrem a Deus. Um pai ou um grupo de pessoas estavam preocupados aqui na igreja sobre a questão dos nossos seminários. Ah, pastor, mas os adolescentes, as crianças ainda, 14 anos, vão participar dos seminários. É uma linguagem complicada, vai falar sobre evangelismo, vai falar sobre discipulado. Mas esses adolescentes têm que ouvir sobre sexo no namoro ou não. Esses adolescentes têm que ouvir sobre... Meus irmãos, os adolescentes têm que aprender princípios, os princípios da palavra de Deus. Tem que aprender sobre o que Deus quer e o que Deus não quer, a vontade de Deus para a sua vida. Não adianta ficar discutindo com palestras, com conversas sobre determinados assuntos assim, se nós não ensinamos a palavra de Deus. Se nós não inculcamos o que a palavra de Deus ensina. Você quer ter alguma coisa, quer possuir alguma coisa, para que você quer possuir essa coisa? É para a glória de Deus? É para glorificar o nome do Senhor? Se não, não serve para você. Glorificar a Deus é o princípio. Glorificar a Deus é o princípio. Com sabedoria, edifica-se a casa. Sabedoria aqui inclui o como lidar com os problemas, como lidar com as situações do nosso lar. A preocupação é que os pais sejam sábios, é que os maridos sejam sábios. É a palavra certa, dita no momento certo, do jeito certo. Porque não adianta você falar a palavra certa no momento errado. Não adianta. Não vai surtir efeito. Não adianta você falar a palavra certa no momento certo, mas do jeito errado. Se uma mulher quer que um marido lave os pratos, não adianta ela, na hora que o marido está lá assistindo, justamente os gols da rodada anterior, chegar gritando para o marido, vai lavar o prato. Não funciona. O marido não vai. E se for, vai com raiva. Não foi o jeito certo. Não foi o horário certo. Não foi. Agora tem o jeito certo, tem o horário certo, tem a maneira certa. Com certeza o marido vai lavar os pratos. Então seja sábia, seja sábio no falar. Segundo a Bíblia, diz que ouvir mais e falar menos é sinal de sabedoria. Então, escute mais. Seja mais paciente, seja mais humilde, seja mais longânimo. Tenha mais amor. Escute, fale menos. Para alguns isso é muito difícil. Ficar sem falar, só ouvir,
É muito difícil, mas faça esse exercício, porque é um exercício que nos leva a uma vida sábia. Nos leva a fazer coisas certas, na hora certa e do jeito certo. Por vezes contar até 3 antes de falar alguma coisa, às vezes precisa mais, né? 10, 20, 50. Mas conte carneirinho, mesmo que eles pulem um monte de vez, né, pela porteira, mas conte carneirinho. Espere o momento certo, seja paciente, é sinal de sabedoria. Marido, seja sábio. Esposa, seja sábia, porque a sabedoria edifica a casa, edifica o lar. Provérbios diz que o tolo ou a tola, com as suas próprias mãos, destrói. Tolo é quem não dá ouvidos ao que Deus ensina, quem não dá ouvidos ao que Deus quer, quem não escuta os conselhos de Deus. As palavras ormar, que é sabedoria vinda do alto, é alguém que ora, é alguém que busca a sabedoria de Deus para poder lidar com os problemas da sua casa. Pais com filhos adolescentes, ou pais com filhos com momentos de tomar decisões na vida. São tantos problemas. Ore, coloque o teu joelho no chão, peça sabedoria a Deus para lidar com os problemas do teu filho, da tua filha. Não os irrite, mas seja sábio. Filhos, sejam sábios. Honre ao teu pai e à tua mãe. Esse é um princípio. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então honre o teu pai e a tua mãe. Esse é um princípio bíblico. E um filho sábio, ele também edifica o seu lar, honrando o seu pai e a sua mãe. Tem uma festinha na minha escola. E eu vou pedir ao meu pai e minha mãe para poder ir. É com as minhas amigas, com as minhas colegas. Mas é um lugar onde crente, não cabe crente. Não dá. Pode tentar dar um jeito, não cabe. Crente naquele lugar não dá certo. Mas aí a pessoa vai pedir para o pai e para a mãe. O pai e a mãe diz, não. O que é que o filho deve fazer, a filha deve fazer? Honrar pai e mãe. Vai para o quarto com raiva, vai para o quarto chorando, mas honra o teu pai e tua mãe. Porque é bíblico, porque é princípio bíblico. Honra o teu pai e a tua mãe. Os teus dias na terra serão prolongados. Seja sábio, seja sábio. A Bíblia diz, não seja sábio aos teus próprios olhos. Nesse momento, o adolescente vira, é praxe isso. Eu sei o que é melhor para a minha vida. Eu já fui adolescente, eu sei como é que funciona. Eu não fui um adolescente problemático, não. Crente. Graças a Deus e glória a Deus por isso. Mas adolescente é assim. Eu sei o que é melhor para a minha vida. Vocês não sabem, vocês são muito ruins para mim. Mas honra o teu pai e tua mãe. Honra o teu pai e tua mãe, é um sinal de sabedoria. Porque com sabedoria se edifica a casa, se edifica o lar. E esse é o conselho que a palavra de Deus nos dá. Os princípios. Um princípio é amar a Deus sobre todas as coisas. O princípio é fazer a vontade de Deus. O princípio é viver para a glória de Deus. O princípio é honrar pai e mãe. O princípio é, eu não vou viver sob o fundamento do consumismo, eu não vou viver sobre o fundamento do que os outros têm, e eu preciso ter, não. O meu fundamento é, glorifica a Deus, é para a glória de Deus. Se não for, eu não quero, eu não preciso, eu não vou. Viver fundamentado sobre o princípio da palavra de Deus, fundamentado sobre a sabedoria, porque com sabedoria edifica-se a casa. E se com sabedoria, com orma, se edifica a casa, com tavun, a solidifica. Com entendimento,
com conhecimento e prática do que se conhece, você firma os seus passos, você firma a sua casa. Então o texto fala de duas coisas, de sabedoria e de entendimento. Inteligência. A palavra inteligência aqui é essa palavra, tavun. E tavun significa entendimento. Entendimento não é só conhecer as coisas, saber das coisas, não. É conhecer as coisas, saber as coisas, é ser sábio, mas é colocar em prática aquilo que conhece. E como é bom, meus irmãos, poder buscar a sabedoria de Deus para tomar as decisões certas na vida. Qual profissão eu vou escolher? Qual namorado eu vou escolher? Qual namorada eu vou escolher? Glorifica a Deus? Deus aprova? Está dentro dos princípios da palavra de Deus? Glória a Deus. Pode ir. Vai feliz. E Deus vai te abençoar. Mas se fere algum princípio da palavra de Deus, não vem de Deus. Ah, pastor, mas ele é bonito. Mas fere o princípio da palavra de Deus. Ah, pastor, mas é uma menina linda, de uma família. Se fere um princípio da palavra de Deus, não vem de Deus. Só é de Deus se não fere nenhum princípio da palavra dele. Tem a mesma fé que você tem. Porque luz e trevas não combinam. Isso é um princípio bíblico. Nós devemos buscar esse entendimento. E entendimento aqui, meus irmãos, é praticar a vontade do Senhor. Os levitas que Deus escolheu, eles praticavam e faziam a vontade de Deus com entendimento. A palavra lá é a palavra tavun. Eles faziam a arca da aliança perfeita, porque eles faziam com entendimento, com inteligência, com conhecimento. Mas eles faziam do jeito que Deus tinha mandado. Não era do jeito que eles... Deus pediu um azul, mas ele viu um vermelho e disse, vermelho fica melhor do que o azul. Não, mas Deus pediu azul, então tem que ser azul. Então eles faziam com entendimento. É a palavra tavun. Sabedoria e entendimento. Quer um lar bem edificado, bem fundamentado, bem solidificado, firme e forte? Edifique sobre o fundamento da sabedoria. Edifique sobre o fundamento do entendimento. Edifique sobre o fundamento, o princípio de glorificar a Deus, de viver para a glória de Deus, de honrar a Deus, de obedecer a Deus em tudo. Em temer ao Senhor. Porque sabedoria, meus irmãos, é temer ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu quero concluir lendo um texto em Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 7. De nada adianta a gente ouvir a palavra de Deus e a gente não praticar a palavra de Deus. Sair daqui e continuar sendo um marido não sábio, uma esposa não sábia. Pais que edificam o seu lar sobre o fundamento do consumismo e não o fundamento da palavra de Deus, o fundamento da sabedoria e do entendimento. Não adianta a gente conhecer essas coisas se nós não colocarmos em prática. Olha o que diz o texto em Mateus capítulo 7, dos versos 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha, edificada sobre a sabedoria. E todo aquele que ouve essas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem
insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. De que forma nós iremos sair daqui, meus irmãos? Sair daqui preparados para edificar a nossa casa, sobre a rocha ou sobre a areia? Sobre a sabedoria ou sobre o consumismo? Sobre os princípios da palavra de Deus ou sobre o que o mundo dita, sobre o que o mundo quer? Que a graça de Deus nos acompanhe, que a graça de Deus seja comigo e contigo, para que o meu lar e o teu lar esteja fundamentado sobre a rocha, esteja fundamentado sobre a sabedoria e o entendimento, sobre o ornar e sobre o tavun, sabedoria e entendimento. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos aqui e agora, e a pensar sobre isso. Se você ouviu as palavras do Senhor nessa noite, peça a Deus para que você seja como aquele homem prudente, que ouviu e praticou, que construiu a sua casa sobre a rocha. A sabedoria edifica a casa. Sabedoria na Bíblia é a própria figura de Cristo. É um lar firmado em Cristo, é uma vida firmada em Cristo. Ele é a pedra fundamental que nós devemos colocar a nossa vida, o nosso ser, a nossa história, a nossa família, o nosso lar, o nosso casamento. Sobre qual fundamento você tem edificado o teu lar? Não compre algo sem antes perguntar a Deus: é da tua vontade, Senhor? Isso vai glorificar o teu nome? Não faça nenhum negócio na tua vida sem antes perguntar a Deus. Glorifica o teu nome, Senhor. É da tua vontade? Não tome nenhuma decisão na tua vida sem antes colocar-se diante de Deus e clamar: Senhor, eu quero glorificar o teu nome. E se essa decisão, ó Deus, me levar para caminhos que, ó Deus, me afastarão do Senhor, me livre desses caminhos. Me ajude a tomar decisões que glorifiquem o teu nome, que exalte ao Senhor, que honre os meus pais, que edifique a minha casa. Coloque a tua vida na presença do Senhor nessa noite e faça aí a tua oração. Diga ao Senhor: eu quero, Senhor, eu quero glorificar o teu nome, eu quero viver para a tua honra e para a tua glória. Eu quero que o meu lar seja edificado, Senhor, sobre a rocha. Eu quero que o meu lar seja edificado, ó Deus, sobre a sabedoria. Coloque-se na presença do Senhor, interceda por teu lar, interceda pela tua família. Peça ao Senhor que te dê sabedoria. Nosso lar só será verdadeiramente forte, fortalecido, fundamentado. Os nossos laços, os relacionamentos, marido e mulher, pai e filho, filho e pai, irmãos, só serão bem fundamentados se fundamentarmos na sabedoria, se fundamentarmos nos princípios da palavra de Deus.
Então peça sabedoria ao Senhor e diga: Senhor, eu quero, Senhor, eu necessito, Senhor, eu careço. Tem misericórdia de nós, Senhor, nós te pedimos. E faz, ó Deus, de nós homens e mulheres sábios e sábias, homens e mulheres prudentes, homens e mulheres cheios de tavu, cheios de entendimento, que conhecem a tua vontade, que praticam a tua vontade, que ensinam temor de Deus aos seus filhos, mas que em primeiro lugar temam ao Senhor, que tenha como princípio de vida viver para a glória de Deus, que tenha como princípio de vida agradar ao Senhor. Tem misericórdia de nós, transforma o nosso coração, muda a nossa vida, edifica a nossa casa. Tua palavra diz, Senhor, que se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua Antônio Carlos Magalhães, número 473, Irecê, Bahia. Cultos às quartas-feiras, 19h30 e aos domingos, 9h30 e 19 horas. Que Deus abençoe a sua vida.